Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Dóbrio TV. Hoje, como convidado, teremos o professor Rodolfo de Assis Ferreira, que vai tratar do tema sobre o controle de constitucionalidade no Brasil. Professor Rodolfo, mais uma vez aqui, presente no nosso programa. Eu queria destacar a satisfação de tê-lo aqui, tratando de um tema específico que está ligado à sua dissertação de mestrado, que o senhor está defendendo agora perante a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, eu queria dar as boas-vindas para a gente poder ter esse papo com os nossos telespectadores, um papo relevante sobre um tema que está em voga aí no cenário nacional. Seja bem-vindo. Eu gostaria de agradecer, Oscar, o convite e a acolhida. Dizer que é sempre um prazer falar dos assuntos que nos interessam e que, de certa forma, interessam a toda a comunidade, num espaço democrático, num espaço livre, num ambiente extremamente gentil. E a gente fica sempre muito satisfeito de poder, eventualmente, comentar alguma coisa ou dar pequenas informações a respeito de coisas que afetam a todos nós. E só para situar o nosso telespectador, como é que está a sua posição lá no mestrado, que o senhor está cursando lá no Rio de Janeiro, Teoria do Estado e Direito Constitucional, está na fase de finalização do projeto, só para a gente poder desdobrar aí nesse assunto que é o controle de constitucionalidade. No caso, eu iniciei em março de 2015, e agora no final, na semana que vem, eu estou finalizando a última disciplina. Na semana seguinte, eu vou qualificar meu projeto, que inclusive foi depositado ontem. Então, finalizando essa fase, professor Rodolfo, o nosso corpo docente vai receber mais um mês, você vai ter mais um ano aí pela frente, mas eu não tenho dúvida que o resultado vai ser um resultado de sucesso. E desdobrando a partir da sua pesquisa, essa ideia sobre o controle de constitucionalidade, ela é importante justamente para poder fazer valer aquilo que a nossa Constituição de 88 diz a respeito dos seus objetivos. Então é importante que, de alguma forma, todo o ordenamento jurídico esteja coerente com a nossa Constituição. Então, partindo dessa premissa, gostaria que o senhor explicasse um pouco para todos nós como se dá o controle de constitucionalidade no Brasil. O controle de constitucionalidade é uma atribuição, ou uma atividade que determinados entes de um determinado Estado realizam para verificar e ajustar a compatibilidade, normalmente de leis com a Constituição. Não é somente leis, mas lei no sentido lato, lei no sentido amplo, mas assim, o dia a dia, o ordinário do controle de constitucionalidade é a verificação da compatibilidade de leis com a Constituição. Há vários outros casos. E esse controle, normalmente, é identificado como sendo feito só pelo Judiciário. Mas, na verdade, ele é feito por todos os entes. A gente pode dar um exemplo. O Legislativo, nas comissões de Constituição e Justiça, antes de se aprovar um determinado projeto de lei, existe uma avaliação, se aquela lei é ou não compatível com a Constituição. Se a comissão interna da Câmara ou do Senado identificar que aquela determinada lei é inconstitucional e rejeitar, esse projeto eventualmente nem chega a ser votado no plenário, pela composição daquele corpo legislativo. O Judiciário é quem normalmente faz o controle de constitucionalidade. Quando a gente fala sobre controle de constitucionalidade, normalmente a gente está falando sobre controle judicial de constitucionalidade. E o Executivo também faz. Assim, as pessoas, o presidente da República tem a possibilidade de vetar leis por serem inconstitucionais. Isso é um exemplo da possibilidade de controle de constitucionalidade realizado pelo Executivo. Mas o ordinário, quando a gente está falando sobre controle de constitucionalidade, é do controle judicial ou da avaliação judicial da compatibilidade de leis e outros atos normativos com a Constituição. No Brasil, o controle judicial de constitucionalidade pode ser feito por um órgão especial, por uma determinada instituição especial, no caso o STF, que faz o que a gente chama de controle concentrado. Então, determinadas ações ou determinados processos relacionados ao controle de constitucionalidade somente podem ser, eventualmente, levados adiante no Supremo Tribunal Federal, mas também a gente tem aqui o que a gente chama de controle difuso, que é a aptidão de todos os órgãos do Judiciário de verificar a compatibilidade das leis em sentido amplo com a Constituição.
E esse sistema no Brasil ele acaba sendo considerado, né, por esse controle difuso e o controle concentrado acaba caracterizando como um controle híbrido, né? Que a gente tem os juízes da primeira instância podendo, no controle difuso, fazer essa avaliação e temos também, como o senhor bem disse, um órgão específico que, no caso, por exemplo, o STF vai de alguma forma figurar. Isso atrapalha um pouco, né? Ou é uma estrutura melhor para o nosso sistema que é o brasileiro? Não, acho que todo sistema ou todo desenho institucional, como eu digo, é um termo da moda, né? Todo desenho institucional tem benefícios e tem, de certa forma, ele produz bons efeitos e efeitos ruins. A grande questão é qual sistema mais pertinente à nossa realidade. A gente tem o controle difuso como uma influência americana, né? Ele está presente na Constituição brasileira, se não me engano, desde 1891, desde a proclamação da República, 1893. E o controle concentrado é um desenvolvimento mais recente, né? De influência principalmente dos Estados europeus, especialmente a Alemanha, né? O que acontece? Um dos problemas de você ter esses dois sistemas funcionando simultaneamente é que você tem várias decisões sobre a constitucionalidade das leis sendo decididas em várias instâncias diferentes e tendo efeitos né, tendo repercussões em vários canais diferentes. Quando você tem só, por exemplo, um controle concentrado, né, o que acontece? Os demais órgãos judiciários, às vezes, não têm a possibilidade de, ao julgar uma causa, né, afastar a constitucionalidade da lei. E isso, às vezes, para aquele caso concreto, torna-se um peso ou traz um prejuízo muito grande. Mas, ao mesmo tempo, quando você possibilita que todos os órgãos façam controle, exige, de certa forma, uma grande possibilidade de decisões conflitantes em esferas diferentes de decisão. Então, acho que depende do que nós estamos tentando alcançar, né? Nenhum modelo é perfeito. O nosso modelo, ele eventualmente pode trazer dificuldades. Por quê? Porque a gente, apesar de reunir os benefícios do controle concentrado e os benefícios do controle difuso, a gente traz também para o nosso sistema os prejuízos do controle concentrado e os prejuízos do controle difuso. Na minha pergunta, não sei se eu fui bem claro, porque a questão de atrapalhar, que eu quis destacar, é no sentido desse aumento de demanda que acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, a gente tem toda uma produção de decisões, né, pelo controle difuso, que começa na primeira instância, podendo chegar até a última instância, que é o STF, e tem também aquelas ações que são, né, propostas diretamente no STF. E é nesse sentido que eu quis dizer que poderia atrapalhar, né, principalmente numa época de hoje, né, que tanto se reclama, né, da morosidade judicial, e não há, e assim, eu gostaria assim, desse debate por causa disso, se haveria uma outra proposta, né, diferente desta, né, para o futuro. Olha, assim, tem algumas coisas que têm sido muito debatidas a respeito do controle de constitucionalidade. Uma delas, né, é sobre a legitimidade que juízes têm efetivamente de afastar a aplicabilidade de uma lei ou decidir que determinada lei não é compatível com a Constituição. Em sistemas democráticos, né, a gente parte da premissa de que quem toma as decisões mais importantes são as pessoas que fazem parte dos órgãos representativos, normalmente do legislativo. E o controle cria cria, de certa forma, uma tensão, um tensionamento com essas decisões promulgadas pelo legislativo ou legitimadas pelo legislativo. Existe, por exemplo, um modelo francês em que, grosso modo, não existe controle de constitucionalidade. Quem faz o controle de constitucionalidade é o próprio órgão legislativo e os juízes simplesmente aplicam a lei. Existe, né, um modelo americano, sim, a gente está falando desses modelos num geral, claro que, né, não tá sem muita perfeição, né, em que todos os juízes, de certa forma, podem eventualmente afastar a constitucionalidade.
Existe o modelo alemão, em que existe só, grosso modo, só um órgão responsável por afastar a constitucionalidade, verificar a compatibilidade de leis com a Constituição. E hoje tem um outro modelo, que é aquele em que o judiciário simplesmente se manifesta sobre a constitucionalidade, mas quem decide se a lei vai ser eventualmente afastada ou não é o legislativo. Então a gente fala que a palavra final nos países que incorporam esse terceiro modelo, né, é dada ao legislativo. Então existe um judiciário julgando os casos, mas toda vez que a questão da inconstitucionalidade é invocada, o judiciário se manifesta, mas quem decide, em últimos termos, sobre a constitucionalidade ou não, são os órgãos legislativos. A gente pode mencionar aqui o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália como 3 países referência nesse novo modelo. Quanto à proliferação de demandas, eu acho que isso é um problema não só do controle, mas isso é um problema isso é uma questão que surge com a constitucionalização de direitos na Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela amplia o rol de garantias que as pessoas têm e, além disso, existe também, né, uma mudança de perspectiva política no pós-guerra, né, após a década de 50, após a Segunda Grande Guerra. A gente tem, né, todos os países ampliando a legislação protetiva do cidadão, protetiva de direitos dos cidadãos, promotora de determinados direitos. E toda vez que o Estado diz que garante determinados direitos, ele está sujeito, quando ele não fornece esses direitos, né, enfrentar algum tipo de demanda. Então, eu acho assim, eu acredito que o controle de constitucionalidade possa potencializar a ampliação de demandas, mas ele não é um único fator envolvido nessa ampliação. Para a gente continuar a conversa, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. E a gente vai voltar, né, já vou dando um sinal aqui, pela via da abertura da interpretação, né, também no Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas aí a gente aguarda um minutinho. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo e último bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Rodolfo Assis, tratando o tema controle de constitucionalidade no Brasil. Professor Rodolfo, primeiro bloco, panorama, né, amplo aí do nosso sistema brasileiro, falando do controle difuso, do controle concentrado, e no final o senhor abordou uma possibilidade de um terceiro modelo em que o legislativo é que teria a palavra final sobre a constitucionalidade ou não das leis. E a gente teve uma proposta recentemente de emenda à Constituição, que era chamada PEC 33, que aventou-se essa situação. E não passou, mas só para poder destacar que, de alguma forma, o Brasil também já pensou a respeito desse novo caminho que foi, de alguma forma, apontado. E aproveitando, né, esse ensejo, né, de se retornar ao legislativo, isso muito, né, se daria por conta da questão da representação popular. Né? E, então, como o senhor vê essa questão da abertura interpretativa, né, que também está sendo discutido a respeito dos julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal? A questão que é mais intrigante é o seguinte: muitas das vezes nós concordamos com as decisões do Supremo e às vezes a gente discorda. Né? E qual que é o difícil é encontrar uma maneira em que a gente consiga, com alguma previsibilidade e com algum grau de controle, compreender as razões que o Supremo fornece para declarar a constitucionalidade e inconstitucionalidade de determinados atos normativos, né? E poder criticá-la eventualmente, não só por aquela decisão casuística, mas por como ele normalmente faz e toma aquelas decisões num todo. E essa ideia de abertura é extremamente intrigante, por quê? Porque numa sociedade democrática a gente tem muitas visões sobre a realidade, né? Então, e normalmente tem vários intérpretes e várias pessoas que podem eventualmente serem afetadas por uma decisão judicial. Quando a gente fala em abertura, se a gente fala de abertura num sentido mais
fático, no sentido de acontecimento, é fato. A sociedade brasileira, apesar de ainda ter, né, alguns polos ainda bastante integrados, é uma sociedade extremamente diversificada, com só uma questão de religiosa. Quantas religiões a gente tem no Brasil? Né? Claro, a gente tem ainda, né, a religião cristã como a principal, e a grande parte dos brasileiros são cristãos. Mas a gente tem diversas outras religiões, né, e existe um embate entre elas. Né? Tem questões, por exemplo, sobre liberdade religiosa dentro de escolas. Né? E assim, a grande questão da abertura é como fornecer um método que seja capaz de levar em conta todos os envolvidos e, mesmo assim, ser uma decisão democrática. É difícil imaginar esse método. E é exatamente por isso que a gente tem um sistema de voto. Por que a gente vota? Porque quando a gente discorda, eu não vou te convencer, eventualmente, que eu estou certo, você não vai me convencer mais. Por mais que a gente esteja muito bem intencionado, a gente não consegue convencer um ou outro. E a gente decide pelo voto. A corte faz exatamente o contrário. Ela decide pelo voto e cada um tem um argumento completamente diferente. Né? No caso do STF, cada um tem um argumento completamente diferente sobre a mesma questão. Mas por que a decisão da corte é mais importante que a decisão que a gente eventualmente já tomou no legislativo? Então, acho que essa questão da abertura talvez seja o principal problema ou o principal ponto para a gente tentar compreender o controle e discutir sobre ele. Né? O controle tem, apesar de ele trazer bons resultados eventualmente, ele tem um perfil um pouco antidemocrático. Né? Ele afasta da discussão os eventuais interessados, às vezes. A ideia, inclusive, do STF é que seja um controle contra-majoritário. Né? Você tem uma maioria, né, que decide no legislativo e, eventualmente, essa maioria pode se organizar no sentido de produzir uma norma que vai afetar minorias. Então, o STF seria a última fronteira para resguardar, né, essas possíveis minorias. Pois é, mas o STF também pode, às vezes, funcionar como uma barreira para essas minorias, porque ele funciona exatamente com o mesmo modelo. Cada um apresenta suas razões e a gente vota no final. Então, ele é a última barreira, mas ele sofre dos mesmos problemas, eventualmente, do que o legislativo. Ele não é uma solução perfeita, é isso que eu estou querendo colocar. Não, é injusto, a ideia dos dois controles, difuso e concentrado, né, naturalmente já há uma abertura, né, do controle difuso, podendo todo juiz, né, de primeira instância, né, e dos tribunais declararem inconstitucionalidade, já é uma abertura interessante. E o controle concentrado, sendo um único órgão como o STF, mas falando-se na interpretação, na abertura interpretativa, por exemplo, amicus curiae, as audiências públicas que têm sido realizadas, que muito embora não haja, né, uma vinculação, né, dos juízes, né, dos ministros do STF, por exemplo, em relação à opinião do amicus curiae, que é o amigo da corte, e nas audiências públicas, de alguma forma isso pode influenciar ou, pelo menos, pressionar, né, aquele que vai decidir a ter uma preocupação maior com os seus argumentos. Né? Sim, mas a gente não tem nenhuma garantia que, eventualmente, essa presença da sociedade na corte vai gerar o resultado compatível com os anseios e os argumentos dessa minoria. Então, a corte acaba padecendo do mesmo, da mesma maneira que o legislativo está sempre aberto a escutar a sociedade, ele pode eventualmente tomar uma decisão em que ele não escuta. Mas qual que é a questão? Em determinados casos, como resultado, né, e não enquanto ao método que é feito, o controle possibilita que determinadas questões que estavam esquecidas no anseio da sociedade, elas ganhem um relevo e venham à tona através de um debate amplo. Por quê? Porque às vezes tem lá um processo sobre uma determinada causa que ninguém está discutindo, e aquilo vai subindo, e quando chega no STF, aquilo ganha repercussão nacional, né? Aquilo ganha, né, projeção nacional, e aquilo passa a ser um tema de debate, né, possível entre toda a sociedade. Então, eventualmente, ele pode, né, propiciar que determinadas pessoas, em determinados casos, tenham acesso a determinadas pretensões que eles não teriam fora dele. Um exemplo, né, dessa última fala sua, né, nessa semana, né, a gente teve uma apresentação lá na faculdade, né, dos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro período, falando do tema vaquejada, porque esse tema está sendo debatido no STF
e a votação ela está aguardando o voto, né, do ministro Toffoli, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Lewandowski. E está empatado em 4-4. Então, de alguma forma, como chegou no STF um caso ligado à vaquejada, que às vezes pode estar ligado a determinadas partes do país, mas acabou ganhando uma conotação ampla e essa abertura, de alguma forma, ela cria um holofote. E esse holofote, eu concordo, né, com o senhor quando fala assim, a preocupação que tem que se ter. Porque esse holofote, ele pode também pressionar a decisão no sentido que não seria interessante. Né? E a gente não tem nenhuma garantia que a decisão será nem a favor, nem contrária à vaquejada. E por que o voto de um ministro seria hábil, eventualmente, a dizer se a vaquejada é ou não é constitucional? Isso isso é uma disputa muito grande. Porque se até dentro da própria corte não existe uma unanimidade quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade, quanto mais no país. E talvez não seria ela a competente para decidir a respeito disso, ou a legitimada politicamente para decidir isso. E como o senhor vê essa questão, né, dessa maior exposição, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, mas assim, das autoridades, de um modo geral, que tem que decidir, mas elas acabam sendo expostas por causa da relevância do assunto e como, de alguma forma, controlar a ponto da gente não cometer mais injustiça, talvez, do que se tenha. O que a minha grande preocupação a respeito desse assunto hoje é o seguinte: as autoridades públicas têm um dever, num país republicano, de se manifestar e explicar para o cidadão qual é a decisão que eles tomaram em nome do cidadão, por que eles estão tomando aquela decisão, quais são as razões, certo? E como isso vai afetar o cidadão. Então, nesse ponto, a exposição da corte e dos agentes públicos, ela tem que ser promovida a partir do momento que os cidadãos, os eventuais interessados, têm a possibilidade de conhecer as decisões que estão sendo tomadas, por que elas foram tomadas e quais são os efeitos que essas decisões têm na sua vida. Agora, existe uma linha muito tênue entre as razões públicas que justificam uma determinada decisão e a opinião pessoal do agente público sobre uma determinada decisão. E eu acho que ainda existe uma confusão a respeito desses dois espectros, né? É possível que eu, como agente público, eventualmente acredite que determinada decisão ou determinada implementação de política pública, de acordo com a legislação, por exemplo, do município de Caratinga, deva ser tomada. E eu, como pessoa, seja completamente contrária a essa política pública. Agora, quando eu me coloco na condição de agente público, eu devo manifestar apenas as razões públicas para essa tomada de decisão. O que a gente tem visto nos noticiários, infelizmente, é uma exposição dos componentes da corte, dos ministros que envolvem a corte, não somente apresentando as razões para determinadas decisões, explicando para o cidadão as decisões, mas falando das convicções pessoais deles. E isso, de certa forma, prejudica bastante, porque as pessoas tendem a confundir qual que é a opinião pessoal com qual que é a razão pública que justifica uma determinada decisão. Nesse ponto, eu acho extremamente problemático a questão da exposição da corte. Eu acho que um pouquinho de treino possibilitaria melhor isso ficar bem identificado. Eu falo treino dos agentes quanto a essa diferença entre razões públicas e razões particulares. Eu concordo, né, com essa divisão de comportamento, né, que o senhor apontou, porque essas posições particularistas que têm, né, o objetivo de serem universais, elas muitas vezes vão criar um ambiente muito propício às injustiças, porque essa ideia pessoal, né, e de pessoas que estudaram, pessoas, né, que de alguma forma alcançaram, né, um nível interessante para serem consideradas como pessoas dotadas dessa autoridade, delas tentarem implementar posições pessoais, né, visando uma universalidade, como se elas fossem as donas da verdade. Esse é o grande mal, talvez, dessa decisão, que acaba recaindo sobre uma autoridade ou sobre um colegiado específico, em que a maioria vai acabar decidindo. E talvez a abertura interpretativa faça com que isso se exponha mais. Então, esse
essa autoridade que queira decidir de uma maneira muito particular, né, havendo uma abertura interpretativa, ele vai ser tensionado de uma maneira mais extremada. E aí vai ter que fundamentar, como o senhor bem disse, e mostrar quais são as suas razões. Se eles não aprenderem, né, não fizerem esse exercício para poderem aprender a decidir, possivelmente vão ser pressionados a exporem as suas razões e isso talvez vai demonstrar realmente o que eles pretendem com aquela decisão. Sim, a gente espera, assim, a gente sabe que sistemas políticos no mundo inteiro não são perfeitos, né? Um desenho institucional de judiciário nunca vai ser perfeito, né? A gente sempre ouve falar, aqui no Brasil a gente tem várias deficiências. Se começar a estudar direito comparado, você vai encontrar uma série de deficiências em outros países também, né? Mas a gente espera que aos poucos a gente consiga eventualmente fazer determinados ajustes. Eu acho que o sistema hoje nosso, ele já desenvolveu bastante, né, a ponto de possibilitar, por exemplo, 2 processos de impeachment que foram judicializados, e a Constituição ela continua permitindo esses ajustes, né, e nesses momentos de tensionamento a corte é chamada, eventualmente ela dá respostas satisfatórias a um grupo, insatisfatórias para outros, mas, ao mesmo tempo, existe o que a gente está, aos poucos, estimulando ou potencializando uma cultura uma cultura de pública, uma cultura de publicidade, republicana, uma cultura republicana, e isso é importante. Professor Rodolfo, queria agradecer aqui a sua presença, né, dizer que esse bate-papo aqui, a gente precisaria de outros programas, porque ele é elementar e bem amplo, né? E a gente tem que, de alguma forma, fazer costuras para poder o nosso telespectador entender um pouco mais a respeito dessas nuances que acabam acontecendo em razão das controvérsias existentes a respeito dos assuntos que são relevantes para a sociedade. Mas eu deixo aqui o espaço aberto, né? E possivelmente, né, a gente vai retornar falando um pouco mais disso, né, durante a sua finalização do mestrado. E eu queria muito agradecer, né, o senhor ter aceitado o convite e ter estado aqui juntamente conosco. Fico muito satisfeito, agradeço o convite, já havia vindo aqui outras vezes, né, já havia participado, sido convidado, é sempre um prazer, né, e toda vez que tiver a oportunidade de comentar alguma coisa que tem relevância para o cidadão, a gente está sempre à disposição e assim, é sempre uma honra estar por aqui. Ok. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.